A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os meus queridos e amados irmãos de todo o Brasil que nos dão a honra, né? Pastor Raimundo Plenir, da cidade de Osório, estado do Rio Grande do Sul, quem vos sauda neste dia, né? Convidando você também a nos acompanhar pelas nossas redes sociais, né? Se inscrever ali no nosso canal do YouTube, Facebook, Pastor Raimundo Plenir, no Instagram também, Raimundo Plenir. Que Deus possa vos abençoar. E nós temos uma palavra de Deus nesse dia, nesta hora, para que você possa compartilhar junto conosco, nos acompanhando, que é o tema sobre o segundo mandamento: amar o próximo. Segundo mandamento da Bíblia Sagrada, né? Segundo mandamento de Deus é amar o nosso próximo. Se nós adentrarmos para dentro da Bíblia Sagrada, né? Nós vamos ver na Epístola aos Coríntios, que Paulo escreveu, 1 Coríntios, no capítulo 13, que nos diz bem assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e as dos anjos, se não tivesse amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, e se não tivesse amor, ainda conhecesse toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. O segundo mandamento ele é muito importante, porque ele transporta algo que é do lado de fora para o lado de dentro. O amar ao próximo significa você pegar e fazer uma permuta, né? Ver a luta, ver o problema, ver a dificuldade do teu irmão e você fazer uma troca. Tirar ele e colocar no teu lugar e você se colocar no lugar desta pessoa, desse teu amigo, dessa tua amiga, desse teu parente, desse teu vizinho, seja qual a pessoa for. O próximo é aquela pessoa que está mais perto de nós, mais perto de você. Não importa, né, a religião, não importa a situação da pessoa. Quem ama o próximo se doa pela vida do próximo, e aqui Paulo está trazendo esse estudo maravilhoso, que não adianta, nós poderíamos falar a língua dos anjos, nós poderíamos transportar os montes, poderia dar o nosso corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, nada nos adiantaria. E aqui nós fizemos aqui, né, a leitura também no capítulo 12, no versículo 31 de Lucas, do Evangelho de Lucas, que nos diz bem assim: o segundo mandamento é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Quem ama sofre. Quem ama faz de tudo pelo seu próximo, independente de classe religiosa, cor ou nacionalidade. O amor supre todas as coisas. Ele não olha para a aparência, mas olha para o interior e vê aquilo que muitos não conseguem enxergar com os olhos naturais. Este amor que a Bíblia aqui está falando é algo tão importante na vida de uma pessoa, na nossa vida, que nós não olhamos pela parte exterior da pessoa, mas nós tentamos olhar para dentro da alma, da vida daquela pessoa, com o sentimento do sofrimento com que aquela pessoa está sofrendo. Precisamos pedir mais para Deus nos dias em que nós estamos vivendo, mais amor para com essa geração. Jamais vimos uma geração tão egoísta, que muitas vezes Deus, pela sua bondade e infinita misericórdia, vai lá no lixo e de lá tira a pessoa.
por mais desprovida que ela seja da sociedade, Deus levanta ela. E quando Deus exalta ela, ela se exalta, se orgulha e esquece de onde Deus o tirou. Temos que olhar um pouquinho para trás e ver quem nós éramos antes de o Senhor Jesus Cristo se encontrar conosco. Éramos pobres, miseráveis, pessoas errantes, pecadoras e sem esperança. Aí Jesus vai lá com a sua mão poderosa, nos tira de lá, nos dá um banho de misericórdia. E aí nós achamos que não precisamos mais do nosso próximo. Aí tem pessoas que acham assim, agora eu sou crente, eu agora sirvo a Deus. E as pessoas do outro lado não querem servir a Deus. Isso é um provérbio totalmente ridículo e errado. Não é que nós tenhamos que estar olhando para trás para ver aquilo que nós éramos, mas olhar para trás com um olhar de sentimento do que nós éramos. Horrorizados, desprezados. E para que esse sentimento de tanto amor que Jesus teve para conosco, nós possamos ter também com o nosso semelhante nos dias de hoje. Então eu coloquei aqui, este amor, quem tem este amor, ele não olha para a aparência, mas olha para o interior e vê aquilo que muitos não conseguem enxergar com os olhos naturais. Esse amor tem que prevalecer em nossas vidas. Ele tem que prevalecer em nossa vida. Esse amor ele tem que permanecer durante todos os anos da nossa vida enquanto nós vivemos, olhando com um olhar de misericórdia para com o nosso próximo, para com o nosso semelhante. Pois só assim somos capazes de fazer o mundo melhor e também de fazer as pessoas se acharem valorizadas. Sabemos por que muitas pessoas desistiram da vida? Elas desistiram da vida, perderam o desejo de viver, porque não tem mais quem os ame. As pessoas não têm mais um amor verdadeiro para oferecer. Eles julgam o seu próximo, eles menosprezam o seu próximo, esquecendo-se assim que o segundo mandamento da palavra do Senhor vem nos enquadrar dentro deste quadro em que muitas vezes as pessoas estão fugindo, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então Deus, Deus então ele é tão misericordioso, ele é tão bondoso, que ele demonstrou para nós o seu verdadeiro amor. Quem nós éramos? Quem a humanidade era? Toda perdida. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da presença e da glória do Senhor. E ele, com um olhar de tão grande misericórdia, ele ofereceu o que tinha de melhor, o seu único filho, para morrer na cruz do Calvário pelo perdão dos nossos pecados. E jamais nós teríamos coragem, além de morrer, a oferecer um filho, um familiar, para se entregar por amor do nosso próximo. Sabedores que somos que muitos, não valeriam a pena como as pessoas julgam hoje. Mas para Deus vale a pena. Nós vamos ver aqui o que nesse estudo que Deus me fez eu parar tempos e horas estudando para colocar. E aí nós vimos.
E aí Paulo segue falando sobre essa excelência desse grande amor. Então precisamos imaginar uma coisa bem clara e sincera. Será que a igreja, quer dizer, as pessoas que se dizem filhos de Deus, estão demonstrando para este mundo tão perdido este amor verdadeiro? Será que as pessoas que se dizem cristãs, que se dizem servir a Deus, que se dizem ser filhos de Deus, estão demonstrando este verdadeiro amor para as pessoas que estão aí neste mundo perdido? Assim, sem interesse algum, sem moeda de troca, estão se oferecendo sem querer nada de volta, por amor? Será que ainda tem pessoas que têm esse sentimento por dentro, sem interesse algum, e sim por amor a estas almas? Almas perdidas, almas desprovidas desta sociedade, almas que estão descendo ao abismo sem tê-las quem os socorre, quem os abrace, quem os ame de verdade. Que Deus tenha de misericórdia de muitas vidas, de pessoas que se dizem ser religiosas, mas a religião pura e imaculada para com Deus, disse Tiago, irmão de Jesus, na Epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e se guardar incontaminado deste mundo. Quem está saindo hoje pelos becos e pelos valados em busca de órfãos, viúvas, desprovidas, que não têm um bom salário, que não têm uma boa casa, que não têm uma boa aparência? Quem é que vai correr atrás dos órfãos, que não tem pai e mãe, que andam jogados pelas ruas da cidade? Quem vai deixar a sua luxúria, seu bom emprego, a sua bela casa, a sua bela igreja, para de entrar em lugares sujos, fedorentos, lugares muitas vezes até que quase imundos, e visitar os órfãos e as viúvas que estão clamando por socorro? Que amor é este que essa igreja está pregando? Que amor é este que estão a pregar nos altares? Mas quando chega na hora de abraçar o seu próximo, eles se defendem e passam de passos largos. A igreja dos dias atuais, poucos têm demonstrado esse verdadeiro amor para com o seu próximo. Poucos. Ainda existe alguns, uma minoria, que tem coragem, que tem bravura, que ama de verdade. Mas dá para contar na ponta dos dedos quais são as igrejas, quais são os membros, quais são os verdadeiros cristãos que têm descido do pedestal da luxúria, da riqueza, da fama, para ir de encontro com estas almas
demonstrando assim o verdadeiro amor para com o seu próximo. Muitos estão amando a si próprio, amando o seu próprio eu, amando ao dinheiro, porque olha para o seu entorno, quer dizer, na sua volta, e vê a injustiça e a necessidade, e não tem nenhuma resposta emocional. Nada mais lhe chama a atenção. A pobreza, a infâmia, as pessoas jogadas ao lixo, não os chama mais a atenção, porque a Bíblia fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria de quase todos. Este amor é o que eu estou falando hoje. Deixar muitas vezes os seus afazeres, deixar muitas vezes as suas mordomias e ir em busca das almas. Pessoas que passam fome, pessoas que passam necessidade, pessoas que muitas vezes não têm aonde dormir, aonde não tem um cobertor para se tapar. E os que se dizem cristãos passam a passo largo, como aqueles religiosos do Evangelho de Lucas. A Bíblia que certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e à beira do caminho ele foi assaltado. Veio ali a ser assaltado. E diz a Bíblia que descia um levita. Levita é os que atendiam na casa de Deus. Mas passou de largo. Passou de largo. Vinha também o sacerdote. Diz a Bíblia que vendo também passou de largo. E nos dias em que estamos vivendo, muitos sacerdotes, muitos levitas estão passando de largo, a passos largos, pregando uma coisa e vivendo outra. Mas diz a Bíblia que vinha um samaritano e usou de compaixão. O que está faltando na igreja dos dias atuais é uma palavra só: compaixão. Compaixão pela alma do próximo. Compaixão pela situação em que o nosso Brasil está vivendo. Compaixão pelas almas perdidas, que não tem muitas vezes quem o socorra. E diz a Bíblia que o samaritano, o colocou em sua cavalgadura, levou para a hospedaria e lá pagou, deixou 2 denários e disse: quando eu voltar, eu te pagarei se alguma coisa ficar devendo. O Senhor Jesus está precisando de bons samaritanos, não de religiosos, não de sacerdotes, não daqueles que se diz levitas, só no título, mas na hora de demonstrar o verdadeiro amor, eles não demonstram. Pessoas que não se emocionam mais, que não tem mais o sentimento por essas almas. Quer dizer, o seu próximo está sendo injustiçado, passando por problemas, e isso não chama a atenção. Vejamos que numa pessoa que existe o verdadeiro amor para com o seu próximo, ao ver qualquer situação desagradável em seu semelhante, essa pessoa se coloca no lugar do seu próximo,
como que se fosse ela mesma que estivesse naquela situação. Acabei de falar no início dessa mensagem. Colocar você no lugar daquela pessoa, daquela situação. Mas, infelizmente, o amor esfriou tanto que cada um está pensando em si próprio e o seu próximo que fique com seus próprios problemas. É assim que eu estou ouvindo a cada dia que eu tenho saído e adentrado pelos becos e pelos valados. Eles não querem. Eles querem a droga. Eles querem o vício. Eles querem a prostituição. Eles querem roubar. Não é que eles estão escravizados. E não tem mais os homens e as mulheres de Deus que vão orar por libertação, para que eles sejam libertos dessas correntes satânicas. E será que não dá para nós dar uma olhadinha para trás e ver da onde que o Senhor nos tirou? Será que nós não éramos essas mesmas pessoas? E agora por que fazer a indiferença? Por que agora ficar julgando? Por que agora ficar olhando com um olhar de julgamento? Em vez de abraçar e dizer que Jesus te ama. Jesus quer fazer uma morada no coração dessas pessoas. Então, que amor é este que muitos estão falando e pregando? Que tipo de amor é esse? Será que é o amor de Jesus? Será que é o amor de Deus, o amor verdadeiro? Se Deus é amor e trata todas as pessoas sem fazer acepção, como nós, ao olhar para o nosso próximo, não iremos ter compaixão? Mas também olhar não basta. Olhar e passar de largo não basta. Tem que ter ação. Tem que haver ação e compaixão. Precisamos pedir a Deus que levante homens, mulheres, jovens e crianças dotados de sentimentos de amor por essas pessoas. O que estamos vendo nessa sociedade dos dias atuais é o pecado da indiferença. Eu sou da placa A, eu sou da placa B e não me misturo. Eu pertenço a tal religião, não posso me misturar. E Jesus não tem placa denominacional. Jesus nunca mandou pregar religião. Ele mandou em Marcos 16:15, obedecer o ide. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Evangelho não é religião. Evangelho é boas novas. Que possamos deixar as boas novas de salvação adentrar dentro dos nossos corações. As pessoas nos dias atuais estão fazendo tudo por interesse, por aquilo que as pessoas têm para lhes oferecer. Se ela tiver dinheiro, se ela tiver fama, se ela tiver boa casa, se ela tiver bom carro, se ela tiver um bom trabalho, aí eles vão lá. Porque eles vão por interesse, para fazer votos, para pedir ofertas. Mas e aquele que não tem nada para oferecer? Hã? Aquele que não tem nada não vai receber nada, porque eles não vão atrás. Eles estão correndo atrás daqueles que têm alguma coisa para oferecer. Isso é o pecado da indiferença. Fazer acepção de pessoas. Elas vão por aquilo que as pessoas têm para lhe oferecer e não por aquilo que elas representam para Deus. Não interessa. O valor da alma de uma pessoa é o mesmo. Por mais rico, por mais inteligente, por mais sábio, a alma do mendigo tem o mesmo valor que a alma
daqueles que se dizem grandes nessa sociedade. São almas desprovidas de pessoas que têm um amor sincero e verdadeiro para oferecer para aquelas pessoas que nem sequer têm mais o desejo de viver neste mundo tão cruel. Precisamos pedir a Deus mais amor para essa sociedade. Precisamos pedir a Deus que Ele levante mais pessoas dotadas de verdadeiros sentimentos. As almas estão morrendo às portas das igrejas. Tem maltrapilhos que eu já vi dormindo no hall de entrada das igrejas com frio e ninguém fez nada. Nem sequer um prato de comida. E ainda prega o amor. Ainda prega um amor. Tenha a coragem de pregar amor. Que amor é esse? Hoje em dia, estão vivendo cada um em sua própria cultura. E a palavra cultura também vem de culto. Mas que culto é este? É culto a si próprio? É culto ao seu eu? É culto ao seu ego? É culto ao seu próprio interesse, não culto a Deus. Porque a palavra cultura vem de culto, cultuar a Deus. E será que essas pessoas têm a coragem de dizer que vão cultuar a Deus à noite e passar pelos maltrapilhos miseráveis, ultrajados, pelas beiras da estrada como se fossem animais, sem olhar pelo menos com um olhar de amor e sentir pelo menos misericórdia daquelas pobres almas? As pessoas estão cultuando a quem? Estão cultuando a Deus, seu Criador, ou estão cultuando a criatura? Ou estão cultuando a ídolos, que hoje é o que mais se vê. Se você trazer um grande pregador, um grande cantor, a igreja recolhe tudo que tem. Temos que ofertar. Temos que ajudar o nosso companheiro para ser mais rico ainda. Cantores e cantoras famosos para ser mais ricos ainda. Enquanto o pobre passa necessidade e morre de fome. Deus vai julgar a luxúria deste povo, que esqueceram do segundo mandamento. E o Senhor Jesus Cristo vai os cobrar. E vai dizer: vocês esqueceram. Esqueceram de onde eu tirei vocês. Ficaram orgulhosos, ficaram soberbos. E esqueceram de onde eu tirei vocês. Pessoas que querem atrair a atenção para si mesmas. É o que mais nós vimos hoje. Sabe quem é que vai estar em tal lugar? Fulano de tal. Sabe quem é que vai estar no lugar? Fulana de tal. Por que eles não dizem assim? Lá naquele lugar nós vamos adorar a Jesus porque Ele vai estar lá. Eles não estão indo mais adorar a Jesus. Estão indo adorar seres humanos. Levantaram muitos ídolos nessa última hora e a palavra é forte. A palavra do Senhor, ela fala, levantaram muitos ídolos. Ídolos humanos, seres humanos vivos, entre aspas, que andam e perambulam por aí, em busca de dinheiro e fama, esquecendo que o Senhor Jesus Cristo andou pelos becos e pelos valados. Pessoas que querem atrair a atenção para si mesmas, enquanto Deus fica olhando dos altos céus e dizendo bem assim: essa adoração eu já conheço. Isso começou aqui no céu, quando Lúcifer, o anjo que era de luz, quis ser adorado pelos anjos. Quando tiramos a perfeita adoração ao nosso Deus e a endeusar pessoas, Deus não tem compromisso com este tipo de pessoas. Vamos correr, vamos lá, vamos levar a nossa oferta para enriquecer mais os fulanos, os beltranos, enquanto poderiam ter comprado um cesto básico, ao menos para suprir a necessidade.
daquelas pobres pessoas. E Deus me traz um sentimento no meu coração. Crianças que choram, agarradas na saia da mãe, pedindo uma dedeira de leite. E não tem para tomar. E ricos dessa geração, miseráveis, Deus vai pedir conta aonde vocês estão botando a luxúria de vocês. Vocês vão chorar um dia amargamente, lembrando que o Senhor lhe deu vida, lhe deu saúde, lhe deu dinheiro, mas você pensou só em ti mesmo e não pensou muitas vezes nos órfãos e nas viúvas. Sem amor ao seu próximo e demonstrar com obras reais, não passa de pessoas religiosas e não de servos e servas do Senhor. Repito aqui, não sei até onde este vídeo vai chegar, mas aonde Deus me mandar, há de entrar em cada lar, ele vai entrar. Inclusive em muitos lugares que até se dizem fazer missões, mas não fazem a verdadeira missão. Sem amor ao seu próximo e demonstrar com obras reais. Quem ama tem obra. Não passa de pessoas religiosas e não de servas e servos do Senhor, que tem falado e pregado uma coisa, mas na prática tem demonstrado outra coisa. Temos que colocar em prática aquilo que nós pregamos. Temos que ser exemplos para essa sociedade. Mostrar que ainda existe um povo diferente. Que ainda existe um povo que prega a palavra da verdade e que prega um amor verdadeiro. Hoje em dia, a falta de amor para com o seu próximo é tanta que as notícias que fazem mais ibope são as notícias ruins. Tragédias. Pai matando filho, filho matando pai, mãe matando a filha, filha matando a mãe. As tragédias têm tomado um cenário mundial por falta de amor. Por falta de pessoas que demonstrem o verdadeiro amor e preguem a verdadeira palavra para que essas pessoas mudem as suas vidas. As notícias que trazem mortes, escândalo, suicídio, intrigas, desavenças, e muitas pessoas dizem bem assim: morreu fulano hoje. Ah, é uma pessoa menos para incomodar. Isto é amor? Isto é amor? Ou é falta de amor? Hã? As pessoas chegam a procurar as redes sociais para ver quais são as piores notícias que estão acontecendo. Dificilmente você ouve uma notícia boa. Alguém se salvou. Alguém foi curada. Alguém foi liberta. Alguém aceitou Jesus. Alguém saiu do mundo que vivia de maldição e pecado e se tornou um servo, uma serva de Deus. Isso não é notícia. Para este mundo perdido não é noticiário bom tirar de lá. Tem que deixar do lado de lá, incomodando a sociedade. É. E eles dizem: ah, morreu fulano hoje. Ah, é uma pessoa menos para incomodar. Os pensamentos errôneos e a falta de amor para com o seu próximo têm deixado Deus muito triste. Ah, repito. Vou repetir.
Os pensamentos errôneos e a falta de amor para com o seu próximo têm deixado Deus muito triste. Aonde vamos parar? Aonde essa sociedade quer chegar? Aonde os religiosos querem chegar? Pregando uma falsa religião, até pregando muito bonito, fazendo um grande movimento, mas as pessoas saem mais pobres do que adentraram, mais infelizes do que adentraram, porque não houve solução para os seus problemas, não houve mudança de vida, foi tudo por ganância e não por amor. Pessoas fingidas. Pois ao enviar o seu próprio filho aqui na terra para morrer a morte de cruz por todas as pessoas, ele, Deus, inclui toda a humanidade e lhes deu o mesmo direito de um dia elas poderem ir morar no céu. Quando Deus entregou seu filho, ele não olhou raça, cor, religião, ele entregou por todos. E por que agora poucos, como forma de um grande agradecimento a Deus, não fazem o mesmo que Deus fez? Entregar a sua vida de uma vez por todas para o seu próximo. Por que será? Estão roubando o direito, estão tirando o direito. Mas parece que hoje as pessoas estão pensando que Deus escolheu alguns aí melhores e outros mais bonitos. E não está nem aí para os miseráveis que estão num caminho errado e não conseguem acertar o caminho certo. As pessoas que conhecem estão desprezando e fazendo pouco caso destas pobres almas. Dizem que conhecem o Evangelho, dizem que conhecem a Jesus, mas quem conhece a Jesus tem um sentimento de Jesus. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se pelo menos as pessoas fizessem uma cópia xerox da vida do Paulo, eles iriam ver quanto Paulo sofreu por amor do Evangelho. Quantas lutas, quantos açoites, quantas prisões ele teve por pregar a palavra. Hoje nós não estamos vendo as pessoas presas por amor do Evangelho. Estamos vendo por amor do dinheiro, por roubo, por desvio de conduta, desvio de caráter. Aí estão sendo presos. Mas não por amor ao Evangelho. Vamos analisar e fazer uma reflexão em nossa consciência. Será em qual estado nós estávamos quando o Senhor, por sua infinita misericórdia, nos encontrou? Faça uma reflexão, meu irmão. Faça uma reflexão, minha irmã. Em qual estado você estava? Que vida você levava quando o Senhor Jesus te encontrou? Quando o Senhor Jesus nos encontrou, como encontrou a mim ébrio, fedorento a cigarro, maltrapilho fedorento, ele me encontrou numa noite turva, numa noite muito triste. Foi quando ele me encontrou e ele me abraçou e me disse: meu filho, eu ainda te amo, eu continuo te amando. E eu disse: então me aceita novamente, que eu voltarei para os teus caminhos e jamais retrocederei. Já passei por muitas lutas, muitas dificuldades, muitas provações, mas jamais vou abandonar o meu mestre por aquilo que ele fez pela minha vida. E meu irmão, pense o mesmo, seja mais grato a Deus, seja mais grato, mais agradecido a Deus por aquilo que ele tem feito na tua vida. Nós éramos miseráveis, estávamos cheios de pecados, pobres, miseráveis, sem saída. E por que então agora que o Senhor teve tanta compaixão de muitas pessoas,
elas agora não demonstram também como forma de gratidão a Deus. E passe a amar o seu próximo, assim como Deus amou e ainda ama cada uma delas. Que Deus tenha de misericórdia nas nossas vidas. Eu quero parar esse estudo, mas não consigo. O Espírito Santo está me forçando a ir em frente. Porque tem pessoas que precisam ouvir este vídeo. É bem verdade, poucos estão dispostos a pagar o preço. Amar de verdade o seu próximo. E quem é essa pessoa? É aquela que por um acaso poderá ser até o teu próprio inimigo. Você tem que amar. Diz a Bíblia Sagrada que se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. Não é fácil exercitar esse tipo de amor quando as pessoas nos odeiam e não querem saber de nós. Mas que diferença vamos fazer se nos tornarmos igual a elas? Que diferenças iremos mostrar para esta sociedade se a nossa luz não brilhar e não fazer a diferença na escuridão das trevas? Se nós somos igual a este mundo, fazer o que eles fazem, que diferença nós vamos? Nós vamos ser o sal para temperar? Vamos ser a luz para iluminar ou vamos se colocar como trevas no meio deles? Temos que ser luz. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: vós sois a luz do mundo. Este mundo não está precisando de juízes para julgar, pois o seu dia chegará. Mas este mundo, essa sociedade está precisando de pessoas dotadas de sentimentos de amor verdadeiro, sem hipocrisia e sem falsidade, mas de pessoas de caráter, que possam mostrar a diferença em que serve a Deus e quem não serve. Como disse o profeta Malaquias 3,18, e outra vez vereis a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. A sociedade só muda quando as pessoas mudarem as suas atitudes e as suas maneiras de pensar com respeito ao segundo mandamento da palavra de Deus. Amar ao seu próximo como a si mesmo. Mas hoje muitos estão fazendo o antônimo. Em vez de amar, estão a odiar. Mesmo na igreja, muitos estão brigando. Muitos estão brigando por causa de cargo, por causa de interesse pessoal. Mas não pode ser assim. Não pode ser assim. Nós temos que lutar contra as guerras espirituais da maldade. Essas pessoas jamais irão ganhar almas para Cristo dessa maneira. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando os homens o ultrajavam, ele se calava e não respondia nada. Deixava os seus acusadores indignados. Pois há um provérbio aí muito errado que diz: quem cala consente. Isso não é verdade. Quem cala usa de sabedoria para não se igualar com as pessoas acusadoras. Essa palavra é forte. É a palavra de Deus. Para não se igualar com as pessoas acusadoras. Pois se Jesus respondesse, se tornaria igual a eles. E é isso que o mundo está querendo fazer conosco. Nos acusando e dizendo que nós não temos amor. Sim, nós temos amor pelos pecadores, mas não aceitamos os seus pecados, seus erros. Quem ama corrige, quem ama fala a verdade. Quem ama sofre porque não quer ver o mal das pessoas. Enfim, a própria palavra do Senhor nos diz que Deus açoita seu filho a quem ele ama. Às vezes uma palavra ela é dura para as pessoas, mas é para corrigi-las, para não vê-las elas caírem no abismo, no precipício. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E eu quero orar, fazer uma oração para todos os nossos queridos e amados irmãos e aqueles amigos e amigas que tiveram a oportunidade de estar conosco neste vídeo. Que Deus abençoe a todos. Eu vou orar. Querido e amado Deus, mais uma vez chegamos na Tua presença, queremos te agradecer pelo Teu grande amor, Tua infinita misericórdia, Senhor. Dai-nos amor mais. Dá-nos mais amor para com o nosso próximo. Perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas faltas. Muitas vezes, Senhor, o pecado, Senhor, da ignorância. Ignoramos. Muitas vezes, Senhor, é para nós fazer algo que nós não fizemos. Querido amado Deus, dá graça, Senhor.
nos alimenta de amor. É tudo que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Pastor Raimundo Clenê.